Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Psique em Xeque. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a concepção do discurso ou da teoria dos discursos em Lacan e as repercussões de determinada forma discursiva sobre o sujeito. Mais especificamente, eu quero chegar, né, no discurso capitalista na sua nova roupagem, que é o neoliberalismo, que impera, vamos assim dizer, na nossa sociedade. Isso, em alguma medida, toca até a minha tese de doutoramento, então eu gostaria aqui de falar um pouco sobre isso com vocês. A teoria dos discursos em Lacan pode ser encontrada, vamos assim dizer, no seminário do livro 17, onde Lacan nos apresentará as 4 formas discursivas aonde determinado sujeito, em determinados momentos, pode se encontrar. O discurso da histérica, que é uma introdução que Lacan faz à concepção de discurso, daqui a pouco eu explico por quê. O discurso universitário, o discurso da universidade, enfim, o discurso universitário, o discurso do mestre e o discurso do analista. Então temos os 4. Discurso da histérica, discurso do universitário, discurso do analista e discurso do mestre. O Lacan vai retirar essa concepção dele de discurso do Freud, das 3 profissões impossíveis, né? E de como que e por que essas 3 profissões são impossíveis, das implicações dessas impossibilidades que tem sobre o sujeito. Então, para o Freud, as 3 profissões impossíveis são governar, educar e curar, ou analisar. São 3 as formas para Freud de impossibilidade, né? Então são 3 formas que o Lacan vai chamar de discurso. Então o Lacan cria essas posições, vamos assim dizer, de discurso, né? Sobre ele modifica, vamos assim dizer, a nomenclatura disso, né? Porque são estas também as fontes de sofrimento humano, por ser elas impossíveis, né, na interpretação freudiana, e a qual Lacan chamará de discurso. O Lacan introduz nas 3 impossibilidades a 4ª, que é, como eu disse, que colocaria, que é o discurso da histérica. Então, vamos lá. O discurso da histérica é fazer desejar, é produzir desejo no outro, é fazer com que o outro deseje. É uma forma de discursividade que pode aparecer. Uma outra forma de fazer de discurso é o discurso do mestre, é o discurso do governar, como dito por Freud. É daqui que ele tira. Então, o discurso do mestre é esse de governar. Aqui há uma vinculação também, claro, entre a concepção de Hegel, do mestre e do escravo, do senhor e do escravo, né? Então tem uma questão dessa concepção hegeliana, da onde Lacan associa a concepção do senhor e do escravo ao discurso do mestre. Também o discurso universitário, que aí entra a concepção do Freud de educar, de ensinar, da impossibilidade de ensinar. É uma outra chave discursiva. E o discurso do analista, como o próprio Freud, em algumas traduções vai aparecer curar, né, a impossibilidade de curar, mas em outros vão colocar a impossibilidade da análise. E é preciso só marcar que a ideia de impossibilidade aqui, eu até grafaria, colocaria aqui entre parênteses as letras IM, e colocaria possibilidade, a impossibilidade aqui grafada, que o Freud coloca, é pelo resultado sempre impossível de acontecer. Impossível de acontecer dentro do que se espera quando se implica tais profissões. Ou seja, quando alguém quer governar, há aqui entraves que nunca sai do jeito que se espera que saia. Quando se educa, nunca se sai da forma que se espera que saia. E quando se tende a querer curar ou analisar alguém, a análise talvez nunca saia como esperado pelo desejo do analista.
Então, e quando se faz desejar, e Lacan introduzindo o discurso da histérica, quando se faz desejar, nunca é da forma que se espere que aconteça. Enfim, talvez aqui esteja a questão da impossibilidade, né, dessas profissões, pelo menos assim que eu leio. E dentro disso, né, o Lacan traz um outro discurso. Algumas pessoas vão dizer que não é um quinto discurso, é apenas mais um, né, porque fica numa forma de deslizamento de uma das 4 formas discursivas, ou seja, discurso da histérica, discurso do analista, discurso universitário, discurso do mestre. O quinto, ou mais um, seria o discurso capitalista. Então, o discurso capitalista, o próprio Lacan diz isso textualmente, o discurso capitalista é uma forma do mestre moderno, é o senhor moderno. Então, o capitalista é o discurso, vamos assim dizer, do senhor moderno, né? Que difere daquele mestre e do escravo. E isso pela forma que todas as formas de discurso propostas por Lacan é aquilo que produz laço, é aquilo que me faz me relacionar com o outro. O outro aqui, aquele outro com O minúsculo, o pequeno outro, com outro semelhante, com outro especular do meu imaginário, constituído a partir das identificações do imaginário. Então, dessa maneira, os discursos funcionam na maneira de me fazer relacionar, ou que sustenta, melhor dizendo, para usar o próprio Lacan de recurso, daquilo que sustenta-me na relação com o outro. Então, por vezes, e aqui não se trata de... Os discursos são estruturais, mas aqui nós não estamos nas estruturas clínicas de neurose, de psicose e de perversão. É preciso fazer essa distinção. Uma pessoa neurótica, obsessiva, pode apresentar o discurso da histérica. Um psicótico pode apresentar o discurso da histérica. Um perverso pode apresentar o discurso da histérica. E analogamente, e assim consecutivamente, os outros demais discursos. Então, não se trata de estrutura clínica, aqui é de estrutura discursiva, que, hora ou outra, eu assumo um determinado discurso na relação com o outro pequeno outro especular do imaginário, como eu já coloquei. E isso sustenta as minhas relações com o outro. Então, todos os 4 discursos propostos por Lacan, o discurso da histérica, o universitário, o discurso do mestre e o discurso do analista, esses discursos fazem laço com o outro. Eles estabelecem uma relação com o outro. Até mesmo mestre-escravo, aliás, o mestre só é mestre, o senhor só é senhor, porque ele detém um escravo. Se ele não tem um escravo, e ele não supõe que esse escravo saiba alguma coisa dele, logo não tem sentido nenhum para este senhor. Então, o discurso do mestre também faz laço. Agora, esse outro discurso, esse mais um discurso, que é o discurso capitalista, ele não produz laço. Por quê? Porque o capitalista não tem, não direciona ao outro nada, apenas objetos para que este outro consuma. Então, o capitalista não se relaciona com o outro, então não é necessário que haja laço, porque não há laço com o outro. Então, quando o discurso capitalista é direcionado e perpassa por todas as pessoas, logo o que temos como resultado é só gozo, é só mais de gozar. Então, eu busco soluções a partir do que o discurso capitalista me propõe. Então, eu gozo o tempo inteiro. Eu só tenho como produção mais gozo e mais gozo. E aqui você pode pegar o gozo como sendo aquele ensimesmamento do sujeito. Aquela coisa de que eu detenho todas as soluções. Eu detenho tudo o que preciso deter. Eu compro tudo o que eu preciso comprar. Eu tenho a resolução de tudo que eu quero ter, a partir da obtenção de determinado objeto. Então isso funciona como assim, eu não preciso mais do outro, aqui o outro que eu coloco agora, não o outro especulado do imaginário, o outro
esse outro do imaginário, como eu já falei, dessas identificações, dessas projeções a qual faço na relação com o meu semelhante, mas aqui o grande outro. Então, há uma erradicação ou uma tentativa de erradicação da alteridade. Eu não me coloco a ver com o outro, o grande outro. Eu não me coloco a ver com as questões que determinam o meu desejo. E isso produz repercussões, como diz Lacan, numa negativa de que não há laço nesse tipo de discurso, ou seja, no discurso capitalista. No da histérica vai haver laço, no discurso do analista há laço, no discurso do mestre há laço, e no discurso universitário há laço. Agora, no discurso capitalista não há laço. Contudo, eu tenho tentado pensar que o discurso capitalista ele sofre um deslocamento, né, que é quando assume a forma neoliberal. E aqui é preciso nós lembrarmos que Lacan diz que o mal-estar na modernidade, diferentemente de Freud, que fala dessas três profissões, que eu já coloquei no início do vídeo, e que é nessa relação com o outro, então, é que vem o meu mal-estar. Está aí, eu li o título do livro do Freud, né, o mal-estar na cultura, ou o mal-estar na civilização. Você poderia trocar o nome de mal-estar na cultura e mal-estar na civilização para o mal-estar na relação com o outro especular, o outro semelhante, o outro do laço social. Então, o mal-estar para o Freud vem da relação com o outro. Lacan vai dizer que o mal-estar na modernidade é o discurso capitalista. Ele produz um mal-estar. Contudo, eu tenho tentado pensar na minha tese de doutoramento que há um deslocamento desse mal-estar que, enquanto estava numa negatividade, ou seja, de uma não produção de laço, que é implícito ao discurso capitalista, já no discurso capitalista, assumido nesta última roupagem, que é o neoliberalismo, aqui há um radical de positividade. Ou seja, em detrimento de apenas não fazer laço agora, há um deslaço. Por quê? Uma das questões em torno do neoliberalismo é que eu sou uma pequena empresa. Se eu sou uma pequena empresa, eu sou o gestor de mim mesmo. Eu sou empreendedor de mim mesmo. E nisso eu tenho que o tempo inteiro estar competindo com outra empresa, ou seja, com outro semelhante. Eu estou o tempo inteiro me comparando com o outro, vendo o meu desempenho, os meus sucessos. Por isso, talvez, o sucesso dos coaches nesse momento atual que vivemos. Talvez esteja aí implícito nessa questão o sucesso de discursividades, inclusive na área psi, que se apropriam de um tecnicismo científico. Né? E isso tem repercussões clínicas sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas agora não endereçam as suas questões ao analista. Ele não coloca seu sintoma mais como um enigma. Por quê? Porque ele agora é um empreendedor de si mesmo. Ele é que lidar com as suas próprias questões. Ele é que resolve as suas próprias questões. E isso, então, tem repercutido clinicamente no mais de gozar absoluto. Ou seja, o sujeito fica ali patinando. Vamos pensar aqui. Eu gosto de pensar, talvez, o gozo como sendo uma forma de funcionamento da pessoa que é como se ela estivesse de patins em cima de uma esteira. Então, pense numa esteira funcionando e uma pessoa de patins correndo em cima da esteira. Aqui, eu gosto de fazer uma representação do gozo a partir disso. Isso seria o gozo. A pessoa está ali patinando em cima de uma esteira no seu discurso, em si mesmado, de como que ele sabe, ele tem, ele resolve, ele não precisa do outro, porque ele agora, como essa discursividade capitalista / neoliberal tem produzido esse efeito sobre esse sujeito, ele agora é que resolve as suas próprias questões. Então ele chega na clínica, ele não demanda do seu analista. Ele não endereça ao analista uma questão como se o seu sintoma fosse um enigma.
Agora não, ele dá um Google. Olha a questão tecnocientífica trazendo assim velocidade às respostas que essa pessoa busca. Então, se eu estou sentindo X, eu busco resposta. O Google me diz. Ah, eu preciso tomar tal medicação. Aí entra mais uma vez a indústria, o capitalismo na sua forma técnica, oferecendo respostas a esse sujeito. Então, ao pensar na teoria dos discursos e pensando no neoliberalismo agora, eu tenho proposto talvez que, em detrimento de pensarmos numa negatividade, ou seja, numa não produção de laço, como é característico do capitalismo, talvez no neoliberalismo o que nós temos é um completo deslaço social, onde a alteridade é completamente erradicada e eu preciso o tempo inteiro estar competindo com o sujeito, empresa, para recorrer aqui a um livro que está muito em voga, que é de Dardot e Laval, A Nova Razão do Mundo, né? Então, fica aqui para vocês algumas coisas em torno do que eu tenho pensado sobre minha tese de doutoramento e também sobre algumas repercussões da minha avaliação na cultura ocidental, mas especialmente na nossa cultura aqui no Brasil. Ok? Abraço e até o nosso próximo Psique em Cheque.